Olá, professores, sejam muito bem-vindos ao 37º Grupo de Estudo Online do LEPES. Eu sou o professor Haroldo, diretor do nosso laboratório, e hoje trago para vocês um assunto extremamente necessário para quem ainda não utiliza a inteligência artificial da maneira correta para estudar artigos científicos e conversar com profissionais, como se você estivesse conversando com um profissional extremamente técnico sobre qualquer assunto específico. O nosso tema de hoje, então, é uso da inteligência artificial para aprimorar os estudos científicos. Nós fizemos, na semana passada, aqui no nosso estúdio em Ribeirão Preto, esse grupo de estudo com a equipe, e eu tive feedbacks muito interessantes sobre professores que ainda não sabiam utilizar nessa profundidade as ferramentas como o ChatGPT e o DeepSeek, que são as ferramentas mais utilizadas hoje se vocês procurarem ferramentas de inteligência artificial, mas dá para você treinar essa inteligência artificial para cada vez mais ficar aprimorada e te entregar resultados melhores. Então, se você já estuda ou ainda não estuda através da inteligência artificial, por exemplo, para ler artigos científicos, até um ano atrás eu demorava 40 minutos, uma hora para extrair o melhor ali de 10 páginas de um artigo científico em inglês, por exemplo. Hoje, em 5 minutos, no máximo, eu consigo entender todo o contexto desse artigo científico e não é só fazendo um resumo dele, é trazendo o que ele realmente faz de diferença na nossa área. Então, eu vou ensinar vocês a como elaborar esses prompts com alguns exemplos práticos em 3 situações diferentes. Vamos lá? Muito bem, professores. O que fazemos quando precisamos de algo que nós não sabemos fazer? Nós temos geralmente 3 opções. Perguntamos para quem sabe, então chegou um aluno novo, por exemplo, com síndrome do impacto no ombro, certo? Nunca trabalhei com isso, ou tenho muitas dúvidas. Vou lá num profissional renomado, certo? E que é meu amigo, faz parte do meu network, e troco aí informações com ele, ele me ensina a trabalhar. Segundo, contratamos o serviço para fazerem por nós. Ó, eu não consigo aí atender você, mas tem aqui a equipe de fisioterapia que vai fazer isso, certo? E como eu não tenho essa competência, eu vou pagar a avaliação para você realizar lá na fisioterapia, por exemplo. E terceiro, contratamos um serviço para aprendermos a fazer. Geralmente é isso que nós fazemos, não é verdade? Quando nós nos deparamos com uma situação nova na nossa profissão, nós vamos estudar, certo? Pode ser com um profissional, fazendo uma consultoria ou uma mentoria profissional para ficar expert naquele assunto, certo? Ou nós vamos pagar alguém para nos ensinar a buscar artigos científicos ou estudar de uma melhor forma, ou buscamos isso de uma maneira terceirizada, como nas bases científicas que nós temos, certo? E aí, na sequência, se existe alguma tecnologia que pudesse nos ensinar ou pudesse fazer o trabalho de alguém. Será que isso existe? É claro que sim, né? Isso já é possível há um bom tempo, como eu falei para vocês. Nós temos inteligências artificiais atuantes desde 2016, faz muito tempo, mas elas ficaram muito acessíveis no ano passado com a divulgação do ChatGPT, por exemplo, certo? Basta saber utilizar essas ferramentas. O que é, então, um prompt ideal? Deixa eu passar essas duas frases aqui. A forma de economizar tempo e extrair o melhor da ferramenta de inteligência artificial, e sem o prompt nós não treinamos adequadamente a inteligência artificial. O que a maioria dos profissionais faz? Vai lá, entra na internet ou baixa o aplicativo do ChatGPT, por exemplo, e chega lá o aluno com a síndrome do impacto, ele entra no ChatGPT e pergunta: tem um aluno com síndrome do impacto, o que fazer, certo? Então, a maioria faz isso, só que não é essa a maneira correta que um profissional deve estudar sobre esse tipo de patologia. Se você sabe dar as informações corretas para o ChatGPT, por exemplo, ele pode se transformar no melhor profissional do mundo de fisioterapia se você der as informações corretas para ele. E aí ele te responde como esse profissional. E é exatamente aí que está a grande diferença em saber ou não utilizar a inteligência artificial. E eu vou passar aqui para vocês, então, essas 3 opções, esses 3 modelos. Tudo bem? Vamos lá, então, professores. As 2 ferramentas que eu vou trazer como exemplos para vocês é o ChatGPT, muito famoso, muito conhecido, foi o primeiro
que explodiu aí nas redes sociais, certo? E também o DeepSeek, que é mais recente, é a tecnologia chinesa, certo? Teoricamente uma concorrente do ChatGPT, e cada um tem uma maneira particular de entregar essas informações para nós, certo? Eu vou trazer então para vocês a prática de 3 exemplos já com alguns prompts criados para vocês entenderem como funciona. O primeiro deles, como estudar um artigo científico. O segundo, buscar artigos sobre um tema específico. E o terceiro, estudar o assunto conversando com a ferramenta de inteligência artificial. Então, eu vou deixar aqui no primeiro para vocês e vou começar essa tarefa compartilhando a minha tela com vocês. Então, vamos estudar um artigo científico da maneira correta, certo? Então, aqui eu estou compartilhando a minha tela com vocês. E está aparecendo aqui, então, o chat GPT, certo? Eu vou fazer da maneira mais tradicional possível para vocês. Dá para deixar ele mais específico, mas eu vou começar dessa forma, porque é assim que a gente aprende a utilizar a tecnologia. Então, nós vamos estudar um artigo científico. Olha aqui, eu preparei uma sequência para o primeiro assunto. Então, olá, eu sou um profissional de educação física e fisioterapeuta, você pode editar isso, é óbvio, né? E gosto muito de estudar artigos científicos e gostaria da sua ajuda. Eu vou copiar esse prompt aqui e vou colar aqui, ó, certo? Vamos ver o que ele responde. Eu estou logado na internet pelo Wi-Fi aqui agora, gravando para vocês, tudo bem? E essa é a velocidade que ele está respondendo. Oi, que ótimo saber disso. Vai ser um prazer te ajudar. Me contem, que assunto você está querendo ajuda agora? Olha lá o que eu quero de informação. Na verdade, eu gostaria de que você criasse um prompt ideal para estudar de maneira aprofundada os artigos científicos. Gostaria que se portasse como um exímio pesquisador na área da saúde, extraindo desde o título até a conclusão dos autores com o linguajar extremamente técnico. Você pode gerar esse prompt para mim? Estou copiando isso e colocando aqui no chat GPT. Vamos ver a velocidade que ele responde isso. Olha lá, adorei a ideia, o seu pedido foi bem específico, o que me permite criar algo bem alinhado com o que você precisa. Aqui está o prompt. Olha o que ele colocou aqui para mim. Assuma o papel de um pesquisador altamente experiente, isso é ele que está falando com base no que eu escrevi, da área da saúde, com vasta prática em leitura crítica e interpretação de artigos científicos. Ao analisar o artigo científico fornecido, siga as etapas abaixo de forma sistemática, técnica e precisa. Identificação do artigo, título completo, autores e afiliações, nome do periódico, o DOI, se é disponível, que é o cadastro do artigo científico, o objetivo desse estudo, explicar de forma técnica as perguntas, a metodologia, quais foram elas, quais foram os resultados, as conclusões dos atores e a análise crítica. O que é isso? Como que isso pode ser utilizado para mim na profissão, certo? Se quiser também, posso criar uma versão ainda mais avançada, adicionando etapas como avaliação de nível de evidência científica, risco de viés, quando, por exemplo, essa pesquisa é paga por um laboratório, por exemplo, e aplicabilidade. Olha que sensacional, certo? Você quer que monte essa versão também? Poderia colocar que sim, mas eu vou seguir aqui o meu prompt. Então, ó, sim, inclusive eu vou enviar um artigo agora para teste. Ctrl C, Ctrl V. Vamos ver aqui o que ele me responde. Ele provavelmente vai criar a versão com base no artigo. Eu vou pegar aqui na minha área de trabalho, ó, um consenso de dor patelofemoral. Tudo bem? Para adicionar aqui no chat GPT, tá bom? E ele vai provavelmente extrair essas informações dele. Pronto, já está baixando. Olha lá, já recebi o artigo, né? Declaração do Consenso sobre Dor Patelofemoral, de 2016, o quarto retiro internacional. Esse é um artigo científico, professores, que tem 11 páginas, tudo bem? Ele traz o penúltimo consenso, nós temos o último, eu já fiz ele aqui em grupo de estudo com vocês, inclusive, certo? Mas foi um artigo que eu achei rapidamente aqui para compartilhar com vocês. Vamos ver o que ele está passando já para nós. Ó, eu mandei um PDF e ele extraiu essas informações do PDF. Geralmente nós estudamos artigos científicos em PDF e não mais nas revistas de periódicos, certo? Fala dos autores, das suas afiliações, onde cada um trabalha, por exemplo, qual foi o objetivo desse estudo, certo? A metodologia utilizada,
Vamos lá, ó. Método estatístico, não teve uma análise estatística, era uma revisão, né? Literatura incluída, foram 22 revisões sistemáticas. Os principais achados, para quem tem dor patelofemoral, o exercício físico reduz a dor a curto, médio e longo prazo, melhora a função a médio e longo prazo. Os exercícios combinados para fortalecimento de quadril e joelho são superiores quando as pessoas só trabalham focando no joelho, por exemplo. Intervenções combinadas ajudam melhor a dor, por exemplo, você aplicar crioterapia junto, por exemplo, certo? Órteses plantares são eficazes para dor, então se você tem o joelho valgo, por exemplo, você põe lá uma órtese, né, uma palmilha, e isso ajuda. Outras intervenções não são recomendadas, olha lá, mobilização, eletroterapia para essa patologia específica. Eles trazem conclusões aqui, análises críticas. Bom, vocês entenderam que com 3 ou 4 cliques, com 2 ou 3 frases, essa ferramenta, ela trouxe tudo que é de importante desse artigo científico? Vou dar um passo a mais aqui ainda com vocês. Ó, compartilhei o artigo e olha lá, eu quero, por favor, apesar do artigo estar em inglês, né, gostaria de uma apresentação em um resumo gráfico em português com base nesses pontos. E essa é a última ação que eu vou fazer aqui com vocês. Ou seja, eu estou pedindo para ele gerar uma imagem para mim com base nesses principais pontos que ele acabou de extrair, certo? Aqui desse consenso. Olha lá, ele está fazendo um resumo gráfico, certo? Com a metodologia. Eu posso copiar e colar isso, por exemplo, na sequência. Qual é a intervenção, qual é a sua recomendação, certo? E qual é o nível de evidência científica, se presta ou não essa informação, quais foram as limitações, as conclusões do autor. Ó, posso montar esse conteúdo em um slide visual, como PowerPoint e Canva. Então, pessoal, a partir de agora, só não estuda quem não quer. Vocês concordam comigo? É uma ferramenta extremamente eficiente para quem diz que não tem tempo para estudar, tá bom? Vamos voltar lá na nossa apresentação, tá bom? Ela está aqui, ó. Agora, professores, nós vamos utilizar o segundo exemplo para vocês e a segunda ferramenta, que é o DeepSeek, para buscar artigos científicos sobre um tema específico. Algo que às vezes nós perdemos muito tempo buscando artigos científicos, olhando título por título, um por um, sendo que a ferramenta pode fazer isso para nós. Tudo bem? Então, vou compartilhar a minha tela mais uma vez aqui com vocês, certo? Então vamos lá no DeepSeek agora. Vamos pegar a segunda ferramenta, ó, olha lá. Olá, sou um pesquisador na área de educação física e trabalho com treinamento de alto rendimento esportivo. Trabalho com atletas de tênis. Gostaria de aprimorar o meu conhecimento técnico, encontrando 5 artigos científicos que fossem referência na área de preparação física de atletas de tênis. Ctrl C, já vou colocar o Ctrl V aqui. Vamos ver o que ele vai trazer de informação para mim. Agora é o DeepSeek, né? Utilizamos o chat GPT na informação anterior e agora aqui estamos utilizando o DeepSeek. Já deu a referência, o ano, certo? Dessa, eu poderia ter limitado, por exemplo, 5 artigos científicos a partir de 2020, por exemplo, certo? Quando você está fazendo alguma pesquisa extremamente específica. Ele já está vindo no terceiro aqui, ó, ele passa até o link, se eu nem pedi, mas ele está me passando, né, esse link, ó, o DOI, que é o registro, né, o cadastro desse artigo científico, colocou o quinto aqui também. Dicas para aprofundamento, ele está passando algumas informações. Vamos voltar lá no que eu já preparei, e aí eu quero assim, ó, eu gostaria que extraísse os dados principais dos 5 artigos científicos na seguinte estrutura: título em português, porque geralmente eles são em inglês ou até outra língua, objetivo do estudo, metodologia, principais resultados e conclusão dos autores. Acabei de dar um Ctrl C aqui, colocando o Ctrl V, vamos ver se ele vai conseguir extrair todas essas informações desses 5 artigos científicos que ele citou. Olha lá, aqui está a extração dos dados principais dos 5 artigos científicos dentro da estrutura que eu solicitei. Professores, só não estuda hoje quem não quer. Essa ferramenta é gratuita, eu não estou utilizando a versão paga nem do ChatGPT, nem do DeepSeek, certo? E existem tantas outras que vocês podem explorar. Vamos pegar esse primeiro aqui como exemplo. Ó. Título em português: Demandas físicas do tênis, né, e fisiológicas. Objetivo: revisar
as demandas. Metodologia, uma revisão sistemática. Principais resultados. O tênis exige sprints curtos e explosivos. Aqui eu já tenho a principal informação que eu quero. Eu vou elaborar os treinamentos com base nisso. Vocês vão ficar chocados com o que eu vou fazer aqui como opção para vocês, tá bom? E passou ali as informações, a conclusão, exatamente como eu pedi aqui. Olha o que eu vou colocar aqui agora para vocês, uma ideia que eu tive, né? Com base no primeiro artigo científico citado, gostaria de elaborar um programa de treinamento para atletas de tênis com 20 anos de idade que já estão em alto nível competitivo. Gostaria de opções para a musculação e aptidão cardiorrespiratória. Pode elaborar um programa de 3 semanas, tá bom? De treinamento. Vamos ver se ele vai entregar isso aqui para mim, pegando aqui agora essa ideia, tá bom? Não estava dentro da programação. Com base no artigo Fernandes, ok? O que eu coloquei. Programa de treinamento de 3 semanas. Quais são os objetivos dele? Melhorar a potência aeróbia, capacidade aeróbia, resistência anaeróbia, estrutura semanal, 4 dias de treino, 2 de musculação, 2 de condicionamento, 2 dias de prática tática, técnica, 1 dia de descanso ativo. Musculação, olha os exercícios, séries e repetições. Segundo dia, terceiro dia, pessoal, tá boa. Só não estuda quem não quer. A partir de agora, com essas informações que eu estou trazendo para vocês, se vocês não utilizavam ainda a ferramenta nessa magnitude, nessa profundidade, dá para ser mais profundo ainda, certo? Vocês estão perdendo tempo, vocês estão no operacional e não estão conseguindo otimizar. É claro que tem todos os pontos críticos, eu não vou pegar isso aqui que ele está passando e aplicar na prática, certo? Eu tenho que ser crítico como profissional, eu tenho 20 anos de formação, eu tenho que saber o que eu preciso dentro do âmbito de treinamento, o que é correto ou não. Ele é uma inteligência artificial que está utilizando dados científicos, mas não necessariamente é um treinador que faz um artigo científico e as suas pesquisas, correto? Vamos ver o quanto mais ele explorou aqui essa alteração para nós. Deixa eu só ver aqui, eu tenho que mudar de página para vocês ficar aparecendo um monte de coisa diferente, né? Deixa eu diminuir aqui. Olha lá, ó. A quantidade de carga, considerações finais, 10 sprints, 14 sprints, ele deu até o protocolo aqui de periodização dos exercícios anaeróbicos, né? Primeiro dia, segundo dia, primeiro dia de treino. Pessoal, poderia pedir para ele explorar demais agora essas informações, tá bom? Vamos para a nossa terceira, né? Senão acaba ficando muito longo aqui o nosso livro de estudo. Estudar um assunto conversando com a ferramenta de inteligência artificial. Então, vamos supor que chegou para mim, eu acho que eu trouxe o tema de grávida, né? De gestante aqui, e eu nunca trabalhei com uma gestante. Eu quero, então, agora que a ferramenta traga isso para mim. Deixa eu compartilhar com vocês a tela, mais uma vez. Eu vou mudar aqui, ó, vou entrar em um novo chat, pegar os prompts que eu já criei aqui antecipadamente, olha lá. Olá, sou profissional de educação física e fisioterapeuta, você edita, como eu já disse, né? E gosto muito de estudar artigos científicos. Gostaria da sua ajuda. Vou dar um Ctrl C aqui, Ctrl V, e já dei o Enter para ele responder, e essa é a velocidade aqui automática que ele responde, certo? Busca por artigos científicos, ele vai dar aqui uma base de dados. Olha aqui o que eu vou pedir. Gostaria de explorar o atendimento de gestantes dentro da sala de musculação. É um tema extremamente específico, vocês concordam? Então, olha, ainda está acabando, né? Vou esperar ele acabar aqui, enquanto eu já deixo o escrito aqui embaixo. Olha lá, ó. Me diga qual é o seu foco, depois vocês podem ler, né, todas essas informações, ó, análise crítica, temas atuais, ok? Eu estou dando para ele o tema, então. Eu quero falar sobre gestantes e prática de musculação.
ver o que ele busca para mim. Excelente tema, né? Está aqui agradecendo os benefícios do treino de força para quem é gestante, prevenção de diabetes gestacional, redução de dores, saúde mental. O treino pode, os mitos, né? Como o treino pode causar aborto, ele dá até referência, precauções e contraindicações com base no Colégio Americano de Medicina Esportiva. Olha que importante, né? Ele já traz, eu poderia pedir para ele explorar como prescrever treino. Olha aqui, ele está dando para mim diretrizes gerais, quais são os exercícios-chave, uma periodização, evidências recentes do treinamento de força. Eu posso colocar, poxa, eu gostaria de referências a partir de 2020, por exemplo, dicas práticas para profissionais. Quer se aprofundar em artigos? Ele está trazendo aqui, ó, 2018, 2020, 2020. Olha aqui o que eu vou trazer para vocês agora, ó. Montar um protocolo de treino, deixa eu pegar desde o começo aqui, montar um protocolo de treino para gestante no terceiro trimestre. Ctrl C, deixa eu ver como ele acabou, ó. Sim, eu vou pedir até um por favor aqui. Montar um protocolo de treino para gestante no terceiro trimestre. Vamos ver o que ele traz aqui para mim. Ótimo, vou montar um protocolo seguro baseado em evidência científica para gestante no terceiro trimestre, da 13ª à 26ª semana, que muita gente não sabe fazer a conta, né? Para quem não foi pai e mãe ainda. Olha lá, protocolo de treino, objetivos, ele traz frequência semanal, duração, intensidade, inclusive com a escala de percepção de esforço, o Borg de 6 a 20 ou do 0 a 10, né? As duas opções. Olha o que tem que ter de aquecimento, ativação do core e assoalho pélvico, parte principal, os exercícios, séries, repetições, porcentagem de carga, eu posso perguntar aqui, desaquecimento, a volta calma, adaptações específicas do segundo trimestre, evitar exercícios em supino, então se você fica deitado de barriga para cima, já com a barriga maior, pode comprimir a veia cava inferior, dificultar tanto o retorno sanguíneo para a mãe, quanto o alimento do bebê via corrente sanguínea. Quais são os exercícios que eu tenho que incluir? Olha lá, ele dá uma tabelinha, certo? Dessa divisão de treinamento semanal. Quais são as referências bibliográficas? Professores, não tem como, certo, nós não estudarmos com essas ferramentas existindo hoje. A partir de tudo que eu trouxe aqui para vocês, eu espero que vocês realmente extraiam o melhor dessas ferramentas. Ainda tem dentro do chat GPT, por exemplo, a opção de você ir nos prompts que já são prontos e informar que você vai fazer uma pesquisa de artigos científicos, certo? Então, existe essa classificação já dos prompts para você explorar. Você pode falar com profissionais, por exemplo, é óbvio que é inteligência artificial, mas para ele já se portar como esses profissionais. E eu espero que essas dicas tragam para vocês não um braço curto, mas sim uma maneira nova de vocês observarem essa inteligência artificial e se adaptarem a esse novo mundo, a esse novo período, porque essa realidade já existe há mais de 10 anos, a inteligência artificial. Já tem muita gente que utiliza isso. E quantas profissões vão acabar se não se atualizarem hoje, certo? Os profissionais de educação física e fisioterapeutas, por exemplo, estão tendo uma excelente ferramenta para explorar ainda mais o seu conhecimento técnico. Porque ele vai trazer respostas onde podem confrontar o meu conhecimento e eu buscar ainda mais profundamente esse conhecimento, certo? Eu posso ter ideias de intervenção, como eu mostrei aqui agora como gestante, e pedir para ele extrair dados extremamente mais recentes, com base nos últimos 2, 3, 4, 5 anos. Posso pedir dados de coisas que aconteceram dentro do treinamento de maneira negativa para evitar essas coisas. Enfim, professores, basta querer utilizar para qualquer assunto da vida de vocês e, óbvio, extrair para o ponto de vista técnico de vocês, confrontar, e não para ter uma elaboração do treino aqui e mandar lá para o seu aluno ou executar com o seu aluno sem o seu senso crítico. Eu acho que esse é o principal ponto do uso da inteligência artificial. Muito bem, professores.
Espero que vocês tenham gostado, certo, desse grupo de hoje. Para quem ainda não está no nosso grupo de estudo do WhatsApp, é lá que nós compartilhamos artigos, dúvidas de vocês. Basta entrar em contato aqui com esse WhatsApp, ele é exclusivo do LEPES, certo? Não tem mais nada nesse WhatsApp. Nós divulgamos lá os nossos cursos presenciais, online, em quais cidades nós estaremos, tudo bem? Aqui está tanto o nosso Instagram, o lepes.rp, quanto o nosso site, para quem quiser conhecer mais os nossos serviços de mentoria, consultoria, os nossos 3 cursos disponíveis que nós temos de coluna, cintura escapular e de joelho para intervenção dos profissionais, tudo bem? E muito obrigado, espero que vocês realmente tenham aqui ou aprimorado o seu conhecimento em inteligência artificial ou aberto a cabeça de vocês para as possibilidades dessa ferramenta. Um forte abraço, professores, e até breve.